Amigos são algo especial. Amigos são especiais. Eles são tesouros para nós. Muitos amigos nos ajudam em situações de tristeza. Muitos amigos estendem os seus braços para que possamos nos apoiar neles durante momentos difíceis. Muitos amigos riem conosco em momentos de alegria, de diversão e de descontração. E amigos são algo especial. Deus nos abençoou com muitos amigos e podemos desfrutar da união que Deus nos deu. Boa tarde, eu sou Vinícius, sou membro aqui da Primeira Igreja Batista e atualmente estudo ali no Instituto Bíblico PNL. E hoje eu gostaria de falar com vocês acerca do verdadeiro amigo. Nós falaremos acerca do verdadeiro amigo. Mas antes de entrarmos no assunto em si, vamos orar. Convido você a curvar sua cabeça e oraremos. Senhor, obrigado por mais a oportunidade de poder aprender da Tua Palavra e também de aprender sobre o verdadeiro amigo. Nos abençoe através do Teu estudo e nos ilumine para que possamos pôr em prática o que aqui estudamos. Em nome de Cristo, amém. Então, irmãos, muitos dizem hoje que os cães são os melhores amigos do homem. Mas nós veremos que há alguém que realmente é o nosso verdadeiro amigo. Alguém que realmente está ao nosso lado e que estende as mãos para que nós possamos o seguir. Nós aprenderemos que há sim alguém que sempre está conosco e que nunca nos abandona. Abram as suas Bíblias, por favor, em Êxodo capítulo 33, leremos o versículo 11, a parte A do versículo. E caso você não tenha uma Bíblia, não se preocupe, os versículos aparecerão aqui no canto inferior da tela. Capítulo 33 de Êxodo, versículo 11. Diz o seguinte: Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Observem bem, o Senhor falava com Moisés, face a face, como alguém fala com seu amigo. Muitos de nós temos amigos, muitos de nós temos pessoas com quem gostamos de conversar. E geralmente com essas pessoas, gostamos de aproveitar o tempo. Gostamos de conversar um bom tempo, gostamos de bater um bom papo, de brincar com os amigos, de poder rir com eles e de ter conversas face a face. E Deus é este amigo, irmãos. Deus é o verdadeiro amigo. Deus é aquele que realmente está conosco em todos os momentos. Deus é quem estende a mão para nós. Nós vemos que Deus, em seu amor pelo homem, Ele estendeu-nos a salvação. Ele enviou o seu único Filho por amor a nós. A Bíblia fala que Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Nós, ainda pecadores, Deus nos amou tanto enviando o seu Filho. Deus nos ama de modo tamanho, irmãos, que Ele entregou o seu próprio Filho por nós. Ele nos ama e estende a mão para que nós cheguemos até Ele. O pecado nos afastou de Deus. Antes, no Éden, o homem tinha uma comunhão plena com Deus. O homem podia andar lado a lado com Deus, vendo a sua face. E assim tudo foi perdido por conta do pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. E por conta disso, nós não temos aquele privilégio de poder estar face a face com Deus por conta do pecado. Mas, para aqueles que estão em Cristo, podem assim desfrutar da presença de Deus. Podem assim desfrutar de Deus na leitura da palavra, no momento de oração, desfrutando de Deus em cada detalhe da vida. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos acessar o trono da graça a qualquer momento, porque temos a Cristo, aquele que nos deu esse vínculo, o caminho que nós podemos chegar até Deus. Ele é o único caminho. E Ele é o nosso único amigo. Deus nos ama, irmãos, e Ele quer uma comunhão plena com nós. Ele nos traz bênçãos por meio da amizade com Ele. Ele nos traz vida. Olhem bem o versículo 24 de Gênesis capítulo 5. A amizade com Deus nos traz vida. Nos traz vida e vida eterna. Capítulo 5 de Gênesis 24. Versículo 24 de Gênesis capítulo 5. Diz o seguinte: Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. A Bíblia fala pouco deste homem, Enoque, mas o pouco que ela fala é maravilhoso. Enoque, ele vivia em uma geração corrupta.
Ele vivia em meio a uma geração corrupta, porém, ele escolheu andar com Deus. Ele escolheu ter comunhão com Deus. E por conta dessa comunhão, ele não viu a morte. Deus o tomou para si. Deus transladou Enoque para si. Por quê? Enoque escolheu o melhor. Enoque escolheu a melhor parte. Ele escolheu ser amigo de Deus, ao invés de condescender com o mundo. Ele escolheu caminhar com Deus. E por conta disso, ele foi abençoado. A sua amizade com Deus gerou vida, gerou frutos. E assim, Enoque foi abençoado. A vida com Deus também gera pureza. Passem só mais um capítulo, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Agora veremos a história de Noé. E diz o seguinte, o versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Uma vida com Deus nos ajuda a caminhar em pureza em meio a este mundo corrupto. Olhem bem a vida de Enoque e de Noé. Os dois viviam em uma sociedade que era corrupta moralmente. Era corrupta e buscavam os seus próprios interesses. Porém, estes, homens de Deus, homens que escolheram ser amigos de Deus, puderam andar de modo puro, de modo digno. Este é o nosso benefício em ter amizade com Deus. Deus nos dá vida, pureza e Ele é o nosso verdadeiro amigo. Ele está conosco e nos ajuda a caminhar em meio a este mundo em trevas. O verdadeiro amigo do homem é Deus. Também nós podemos ter esperança com a amizade com Deus. Olhem bem o livro de Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. Aqui, neste contexto, a nação de Israel tinha sido resgatada ali das garras de Faraó e Deus estava guiando a nação. Deus, por meio de uma nuvem de fogo, estava guiando a nação de Israel. E olhem só os versículos 21 e 22. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Em meio a esta peregrinação de Israel, o Senhor é quem dava esperança de que eles chegariam a um bom lugar. O Senhor dava esperança de que eles estavam seguros. O Senhor dava segurança e esperança a Israel porque Ele estava com eles. O Senhor nunca se apartou deles. Olhem só o versículo 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor trouxe esperança aos israelitas, livrando-os das amarras de Faraó, livrando-os da escravidão. E assim também Ele faz conosco hoje. O Senhor pode livrar aqueles que estão amarrados pelo pecado, aqueles que estão sendo escravizados pelo pecado, chamando assim o pecador para ser amigo de Deus, chamando assim o pecador para viver uma vida com Deus, chamando assim o pecador para ter uma nova vida, uma vida transformada. Deus estende a mão, oferecendo a sua amizade para com o homem. E o homem muitas vezes rejeita. Nós vemos que Deus ele trouxe vida, pureza, esperança para aqueles que estavam em trevas. E também ele garantiu a sua presença a estas pessoas que estavam perdidas. Deus cuidou do seu povo. Deus quer salvar as pessoas que estão perdidas. Deus estende a sua mão para fazer amizade com o homem. E nós precisamos aceitar. É uma grande alegria ter amigos em nossas vidas. É uma grande alegria poder desfrutar da vida com outras pessoas, compartilhando a vida com outras pessoas. E melhor ainda é poder viver a vida de Deus. Melhor ainda é poder viver a vida que Deus tem para nós. Somente Ele pode nos salvar. Somente Ele pode nos dar uma vida plena. Somente Ele pode nos dar vida. E Jesus Cristo, Ele nos chama de amigos. Ele chama os seus discípulos de amigos. Olhem só o livro de João, capítulo 15.
João capítulo 15. A intimidade com Deus é algo maravilhoso. E nós vemos os seus frutos aqui neste capítulo. Capítulo 15 de João. Versículos 13 ao 17. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e designei vocês para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aqui, Jesus Cristo ele diz algumas coisas muito interessantes. Primeiro, não vos chamo mais servos, mas amigos. E outro, deem frutos. Jesus Cristo nos chamou para sermos amigos dele. Jesus Cristo nos chamou para que, ao sermos amigos dele, possamos produzir bons frutos em nossas vidas. Nós devemos viver vidas dando frutos para a glória de Deus. A amizade com Deus gera frutos, e frutos bons, frutos deliciosos, frutos que agradam a Deus. A amizade com Deus gera vida, a amizade com Deus gera pureza, a amizade com Deus gera esperança, a amizade com Deus gera bons frutos. Nós devemos ser amigos de Deus, pois Ele é o nosso verdadeiro amigo. Ele nunca nos abandona, Ele sempre está conosco. E observem o versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O que Jesus Cristo fez por nós? Ele não deu a sua própria vida por pecadores miseráveis como eu e você? Ele não deu a sua própria vida em favor de homens e mulheres que estavam perdidos em seus próprios pecados? Ele fez isso. Ele deu a sua própria vida. Ele derramou seu próprio sangue para nos salvar. E ele nos faz um convite. Venham até mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele quer fazer amizade com o homem. Deus quer que o homem seja amigo dele. Deus estende a sua mão em favor do homem. E o homem, ao aceitar este favor de Deus, a graça de Deus, o homem é muito abençoado. O homem desfruta das bênçãos divinas. Ele desfruta da companhia de Deus. Ele pode desfrutar de uma vida com Deus. E esta amizade gera bons frutos. Esta amizade gera vida, gera esperança, gera amor. Nós também devemos amar aqueles que estão ao nosso redor, para a glória de Deus. Então, que sejamos, de fato, amigos de Deus. Deus é o nosso verdadeiro amigo. Ele estende a mão para nós. Ele faz um convite ao homem, para que este seja amigo de Deus, para que este desfrute de uma vida com Deus, para que este viva para inteiro agrado de Deus. E este, irmãos, deve ser o nosso objetivo. Devemos cada vez mais ter comunhão com Deus. Devemos cada vez mais buscar ter mais intimidade com Deus, porque intimidade com Deus gera frutos. E esta é a nossa razão de viver. A Bíblia fala em João capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Este é o sentido da vida para o cristão. Conhecer a Deus e conhecer a Cristo. É desenvolver essa amizade, é se aprofundar nos laços com Deus. Nós devemos viver uma vida em comunhão com Deus. E essa comunhão nos abençoa. Então, que nós possamos ser amigos de Deus, pois Ele é o verdadeiro amigo do homem. Que Deus continue te abençoando e te iluminando.